Pois é, confinamento, então vamos compartilhar por esse canal a nossa caminhada. É um canal novo onde todos os nossos encontros, os cultos, os louvores, a meditação, logo mais, por exemplo, 19 horas aqui nesse canal, IEC em Santo Aleixo, Rua Macaé. Teremos a palavra que vai vir do coração de Deus através do nosso irmão Wilson para nós, logo mais 19 horas, através desse canal aqui. Mas agora pela manhã, 9 horas, nós teríamos o nosso culto. Mas como não teremos, vamos compartilhar por aqui. Nós vamos ler lá no livro de Atos, tá? Pega a sua Bíblia, tem tempo, você está em casa. Livro de Atos, capítulo 2. E deixa também o inário preparado. Vamos esperar, não precisa correr não. Pega o seu inário, que nosso irmão diácono Luiz Carlos vai cantar conosco o hino 51. Deus cuidará de ti. É o hino 51. Deixa preparado aí que a gente vai cantar junto com ele o hino 51. Mas antes, nós vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele. Eu estou aqui bem no lugar reservado da intimidade, estou aproveitando esse tempo para ficar bem isolado aqui na oração, na leitura, no momento que eu tenho dentro do carro e fica até com som bom para poder gravar e termos esse momento de compartilhar. Então, dessa manhã, 9 horas da manhã aos domingos e durante a semana teremos aqui nesse canal IEC em Santo Aleixo, no YouTube, para poder compartilhar de louvores. Tem louvor. A irmã Elza também vai cantar para nós. Hoje não. Então, talvez logo mais, vamos ver se a gente consegue ter a irmã Elza e outras pessoas orando. Quero que, por favor, lá no WhatsApp, faz uma oração. Aí, glória ao Senhor, gravando aí, fale com Deus para a gente compartilhar. Eu vou botar aqui no canal, na hora do culto, nesse momento de oração, momento de falar com Deus, sabe? Só tem poucas pessoas da igreja que não estão com o WhatsApp. Então, poucas pessoas. Então, a gente tem quase todo mundo compartilhando esse momento de oração, louvor e palavra. Domingo não podemos ficar sem meditação. Então vamos lá. Daqui a pouco tem o louvor com o nosso irmão diácono Luiz Carlos. Tem também nosso momento de oração e nós vamos começar agora. Quero que você, por favor, ore comigo. Eu vou dar aí alguns poucos minutos ou segundos, para que você possa fazer oração e depois eu vou interromper orando com você. Vamos orar. Faz aí a sua oração, seu coração com sua alma com Deus, depois eu vou orar junto com você. Oremos juntos. Deus, nesse tempo, ó Pai, dessa doença horrenda, coronavírus, estamos aqui, Senhor Deus, para poder ouvir Tua voz, ouvir Tua palavra, falando aos nossos corações. A Tua igreja, Senhor Deus, que Tu colocaste na Vila Operária, em Santo Aleixo, a igreja congregacional. Ó Deus, todas essas ovelhas e alguns agregados que compartilham conosco, Senhor, seja um tempo precioso de estarmos em casa, Senhor Deus, para poder ouvir Tua voz. Ó Senhor,
Protege, Senhor Deus, guarda alguns irmãos enfermos com dores, como a Regina, o Chiquinho. Ó Deus, com dores como tua serva santa. Senhor, pessoas que estão, ó Pai, já confinadas por causa das dores. O Isaías, ó meu Deus, concede, ó Pai, tua graça, tua bênção, tua misericórdia, Senhor, para que possam, ó Deus, a tua serva Dalícia, Pai, que estão precisando do teu conforto e consolo. Senhor, meu Deus, nesta manhã de domingo, Pai, possamos ter e sentir tua presença em nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra. Nós assim oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Já pegou sua Bíblia? Ah lá, pega aí, tá bom? Bota o celular de um jeito aí, pode também botar na TV. Pede orientação aí aos universitários e coloca aí na TV se der para colocar. Mas vamos lá, Atos capítulo 2. Já folheou, tá bom? Se a Bíblia é manuseada por mais de algumas pessoas, você precisa, né, fazer aí a higiene, lavar as mãos, passar álcool gel, proteção. Isso Deus permitiu a sabedoria aos homens para que eles pudessem nos orientar. Então faça isso. As orientações que nos têm sido dadas aí pelas autoridades, precisamos cumpri-las. Uma delas é não termos esse agrupamento, por isso não estamos tendo culto, né? Por isso estamos obedecendo às autoridades. Pegou aí? Atos capítulo 2, está na sua mão. Eu vou ler aqui versos. O que a gente tem que estudar vai do verso 14 ao 36. É muito longo o texto, dá para você ler aí, se está confinado, ler em casa. Mas esse aqui é um discurso de Pedro em praça pública. Pedro, discípulo de Jesus, como você bem sabe, mas eu queria que a gente pudesse olhar aquilo que Pedro viu e o que Pedro pregou. Pedro era alguém que seguiu a Jesus por 3 anos, discípulo dele, e viu muitas coisas, e você sabe dos muitos milagres que Pedro viu. E na hora em que ele vai pregar, ele podia ter pregado muitas coisas que ele viu. Ele podia ter pregado que Jesus cura a hemorragia. Ele podia pregar que Jesus liberta o endemoniado. Pedro podia pregar que Jesus cura cego. Mas quando ele está aqui diante daquela multidão, mais de 3.000 pessoas, Pedro tem a preocupação de pregar a mensagem do Evangelho que leva para a vida eterna e não só dá os benefícios dessa vida aqui na terra. Nós queremos, por exemplo, e sabemos que ele pode fazer a cura desta doença. E quando nós formos curados do coronavírus, vamos viver mais quantos anos aqui? 5, 10, 15, 50 anos? Mas um dia havemos de todos nós termos que partir desse mundo. Então, nós que vamos meditar aqui nessa palavra, queria que você compreendesse que a primeira coisa que ele transmite é que Jesus é a mensagem principal da palavra de Pedro. E ele vai já de imediato falar sobre isso aí no capítulo 2 do livro de Atos, quando ele vai falar de que Jesus é um varão aprovado por Deus. Verso 24 aí do livro que a gente está na mão, no livro de Atos, capítulo 2, verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, portanto não era possível ele ser retido por ela. Quando Pedro anuncia, então, que Jesus é ressuscitado, ele está dizendo que aquilo que Jesus fez, ele
que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus, que Deus tirou Jesus dos grilhões da morte, que nem os grilhões eram, né, as barras de ferro que prendiam os tornozelos dos escravos. Era impossível escravo fugir desta ferramenta que aprisionava. Era impossível. E aí Pedro vai dizer que nem os grilhões da morte prenderam Jesus, porque Deus o livrou. Esta mensagem Pedro prega em praça pública. Poderia não ter o ibope que pudesse se alcançar para as enfermidades, para a libertação do jugo romano. Não, certamente havia mais outras coisas para dar ibope, porque não era esta a melhor mensagem para atrair as pessoas, mas essa era a mensagem do Evangelho, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pedro não teve dúvidas de que essa era a mais importante, talvez não a mais atrativa, talvez não a mais interessante para o povo ouvir, até porque ressurreição era crer, por exemplo, nos dias de hoje, em Papai Noel. Sabe, era algo que é impossível de se acreditar. Ressurreição era uma mensagem sem ibope, sem atenção. Mas Pedro pregou, porque essa era a mensagem do Evangelho em praça pública. Aquela multidão de gente, estava ele ali, provavelmente com a voz alterada para poder alcançar a muitos, e como aconteceu. Então, a mensagem do Evangelho pregada por Pedro é essa que ele vai dizer lá no livro de Lucas, quando ele entra, Jesus, quando ele entra dentro do tabernáculo para ler a palavra, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar libertação aos cativos, para a mensagem do Evangelho de Jesus. É quando ele vai fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Por exemplo, aí está, ressuscitar. Só ele pode fazer, porque ele é o Senhor da vida. A segunda que a gente olha aqui nesse texto, nessa manhã de meditação, né, de um estudo bíblico, depois você debruça aí, né, sabe? Procura essa palavra, por exemplo, ressurreição. Vai lá, procura e vai nos textos que você vai navegar. Gaste um tempinho nesse confinamento no estudo da palavra. A segunda é aí no verso 23. Verso 23, quando ele vai dizer que Jesus é o quê? Varão aprovado por Deus. Quando ele vai falar no verso 23, ele diz que aqui tem um presente. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós mataste e crucificaste por mãos iníquas. Esse é um texto que nos orienta que Jesus, o presente, como é que a gente quer receber um presente, né? Tem que vir embalado, né, no papel de presente bonito. E aí você abre, e é um chinelo arrebentado. Para que serve? E então você tem um pacotão bonito, com aquele laço em cima, abre um controle remoto. Para quê? Para ligar aonde? Sem sentido, né? Daqueles antigos, tijolão. Bonito, né? Mas para que serve? Deus dá um presente que não vem embalado num papel de presente. Na verdade, o texto de Isaías diz que ele estava feio, porque estava na cruz, ensanguentado, coroa de espinho na testa. O texto vai dizer para nós que esse presente, sendo entregue por determinado desígnio de Deus, é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus. Medita sobre isso aí na sua palavra, na sua Bíblia. Um presente de Deus. Domingo é para nós meditarmos realmente, estudarmos aí. Presente de Deus. Não vem embalado num presentão bonito, nessa caixa. Não.
Nenhuma beleza havia nele, nenhuma formosura. Por quê? Porque estava na cruz, ensanguentado, crucificado. Não havia beleza nisso, mas era um presentão. Era um presentão, era um presente que nos dava a vida eterna. Era um presente que nos tirava do lamaçal de pecado. Salmo 40, versos 2 e 3. Lê lá. Salmo 40, Colossenses 1, 15, 16. Lê lá depois, vai compartilhando aí, para poder a gente, compartilhando o texto, né, olhando, para poder você entender o quanto Deus deu um presentão. Que presente é esse? Para me tirar de um lamaçal de pecado, de um tremendal de lama, colocar os meus pés na rocha, para me dar salvação da alma, para minha alma ser ligada ao céu e não ao inferno, mas ao céu. Presente, presente de Deus. E nós, diz o texto, nós o matamos. Sim, eu fiz parte da morte de Jesus, porque o meu pecado levou Jesus para a cruz. Então, guarde isso. Pedro pregou Jesus. Mas que Jesus? O Jesus que foi para a cruz. O Jesus que foi morto para que eles pudessem ter perdão. Jesus foi morto e Pedro anunciou esse Jesus. Terceiro, Pedro podia pregar várias outras coisas, né? Mas ele foi pregando aqui essa palavra. E por último, ele vai pregar para nós que Pedro podia ter falado de tantas outras coisas, mas ele vai dizer que o Senhor poderia ter dado a Pedro uma mensagem que pudesse fazer aquele povo ter mais prosperidade, adquirir mais coisas. Afinal de contas, eles estavam ali numa grande feira, numa grande festa. Mas Pedro chega e diz, no verso em que se conclui esta palavra desta manhã, que ele proporcionou libertação. A libertação é algo que acontece nesse texto que a gente leu, porque o Senhor nos proporciona esse processo de libertação. E ele proporciona libertação. Pedro continuou a falar, e agora a libertação que Pedro pregava não era tão somente a libertação do jugo romano, de todas aquelas coisas, é a libertação deste mundo pecaminoso, horrendo e terrível. Pedro pregou para que eles entendessem a obra de Jesus e não a obra que o homem queria que Jesus fizesse. Quando Pedro prega em praça pública, ele transmite o evangelho, que é voltado para quê? Para falar de varão aprovado, presente de Deus. Muito legal. Por quê? Porque é um presente que as pessoas precisam, mas não querem, né? É muito interessante isso. Você precisa desse presente, eu também, nós temos esse presente, então vamos viver esse tempo a vida do evangelho, que é amor ao próximo, porque quando eu não saio na rua, não é porque eu não quero tão somente me contaminar, mas porque eu amo aos meus próximos e não quero contaminá-los. Amor ao próximo, o evangelho é isso. O evangelho é quando eu entendo que Jesus foi morto por causa dos meus pecados e não foi morto para me dar um carro, uma casa, até me dar a cura do corona. Jesus morreu por causa dos meus pecados para me livrar dessa coisa do pecado que me afasta de Deus. Jesus morreu, mas foi ressuscitado por Deus para alcançar todos nós com a mensagem que ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, vamos lá, a palavra estudada nessa manhã de domingo, pouco que seja, mas você pode avançar.
Você pode pegar esse texto, debruçar sobre ele, e tem aí alguns textos que a gente pode dar, mas se você pegar no rodapé da sua Bíblia, tem alguns textos que você pode navegar e passar um tempinho. Mas nesse momento agora tão precioso que nós estamos compartilhando aqui nesse momento de domingo pela manhã. Então, que Deus abençoe, nós vamos orar mais uma vez, mas eu queria, por favor, que você orasse. Está reunido em família, está com um grupo aí, está sozinho? Mas eu queria que você orasse. Eu vou fazer aqui, vai ficar mudo aqui, vai ficar em silêncio. Não é porque eu vou botar mudo, não. É porque eu queria que, mesmo que a gente está aqui, está gravado, mas que você orasse. Deus vai ouvir a sua oração, tá bom? Eu vou dar aqui 1 minuto de silêncio, não vou parar a gravação não, porque eu também vou orar no meu momento aqui de silêncio com Deus, mas eu queria que você orasse em voz alta. Deus vai ouvir a sua voz. Lembra da história do Bartimeu? O cego chega para Jesus e Jesus pergunta para ele: "O que queres que eu te faça?" Jesus não sabia o que aquele cego queria e ele diz: "Que eu torne a ver." Jesus quer ouvir a tua voz. Jesus quer ouvir você. Então, manhã de domingo, manhã de oração. Ore aí, vamos orar. Fala com Deus. Eu também vou falar com Deus aqui no meu coração. É que eu não vou falar em voz alta, senão vai gravar. E eu não quero que grave agora a minha oração por mim mesmo, porque eu vou orar em silêncio. Mas eu queria que você orasse em voz alta esse período que vai ficar a gravação em silêncio. Vamos orar. Vamos orar. Hino 51, tá? Deixa marcado aí para a gente cantar junto com o nosso irmão Diácono Luiz Carlos. Tá bom? Hino 51. E logo mais, 19 horas, tem mensagem, louvor da irmã Nelcina. Logo mais, 19 horas, vamos ter palavra do nosso irmão Wilson, que Deus colocou no coração dele. E vamos juntos no confinamento, na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Senhor da glória, obrigado a Deus pela internet, Senhor. Obrigado por esta bênção, Pai. Obrigado pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Tudo isso, Senhor Deus, tem sido usado para que o teu povo, Pai, esteja em oração, em leitura, em estudo. Muitos, milhares, Senhor Deus, milhões estão conectados, Senhor Deus, por causa desta bênção. Então nós te agradecemos e oramos, Senhor, pelos problemas, Pai, do coronavírus, das nossas autoridades, sabedoria, aos pastores, Senhor Deus, aos líderes das tuas igrejas, Senhor Deus, da sabedoria, Pai, para que possamos, Deus, todos nós agirmos, ó Deus, em amor aos nossos queridos, às ovelhas, aos teus servos, por amor, não permitir, ó Deus, o contaminar, Senhor. E aqueles, ó Deus, que porventura se contaminarem, Senhor, dá a cura, Pai. Dá a cura, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, a cura, porque pode vir de ti, não há vacina, não há remédio. Por isso, ó Deus, tu és o único que pode curar. E nós te pedimos isso. Cura, Senhor Deus, desta enfermidade. Ó Deus, nos dá um domingo em família, aproveitando esse tempo, Senhor Deus, da meditação da palavra, da oração, do louvor, para a glória do teu nome. Insistimos, Deus, que, ó Pai, tu possas ser com
todo o planeta, irmãos nossos espalhados por esse mundo afora, irmãos, Senhor Deus, na fé, irmãos, Senhor Deus, na questão pátria, irmãos, Senhor Deus, na questão de vida no planeta. Senhor, seja com todos, suprindo e confortando aqueles que estão vivendo o tempo de luto. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que habita em nós estejam comigo, contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Até logo mais, 19 horas. Vamos louvar. Hino 51, canta Diácono Luiz Carlos.